Bom, continuando a parte de cruzamentos, vamos para os objetivos principais do cruzamento, né? A primeira seria aproveitar as vantagens da heterose. Então, um conceito muito importante quando se trata de cruzamentos é a definição do que é a heterose, né? Essa heterose seria a superioridade do cruzado em relação aos animais puros. Então, o aproveitamento da heterose é o principal objetivo de se realizar cruzamentos, né? Um segundo objetivo é obter complementariedade, né? Ou melhoramento em produção associado à combinação de características desejáveis de duas ou mais raças ou linhagens. Ou seja, se uma raça tem uma aptidão para determinada característica e outra raça tem aptidão para outra característica que essa primeira não tem, e se eu cruzo as duas, o meu objetivo aqui de realizar esse cruzamento seria que nesse animal cruzado eu obtivesse simultaneamente essas duas características otimizadas, certo? E por que fazer cruzamentos então, né? Um grande questionamento, né, um grande problema do melhoramento é que, pela parte da seleção, né, simplesmente, né, usando somente seleção, se você seleciona um animal para ganho de peso, para eficiência de crescimento, isso vai levar a animais grandes, a animais que tendem a acumular mais gordura e, consequentemente, terem, dentro dessas populações selecionadas para alta taxa de crescimento, uma baixa fertilidade, baixos índices reprodutivos, né? E, por outro lado, se você seleciona simplesmente para eficiência reprodutiva, você vai ter um baixo mérito, né? Um mérito não tão desejável, né? Um nível tão alto quanto a gente deseja nas características de crescimento e ganho de peso. Então, a complementariedade entre linhagens de fêmeas e linhagens de machos é feita como uma estratégia, né? Então, você tem duas populações de seleção. A chamada linha materna, que será focada em características reprodutivas para formar fêmeas com aptidão materna elevada, e a questão de você ter uma população de animais de alto desempenho ponderal, de alto desempenho em ganho de peso, em qualidade de carne, né, e em eficiência do crescimento. Então, você pode cruzar esses dois tipos, nessas duas linhagens, para obter animais cruzados, né, que vão ser numerosos, pois as linhas maternas, né, vão dar uma quantidade de descendentes maior, serão bem cuidados, bem criados, né, por causa desse efeito materno vindo da linhagem materna, e terão uma vantagem genética, né, superioridade genética vinda da seleção das linhagens paternas. Então, quando a gente fala no contexto de melhoramento genético, a gente tem que seleção e acasalamento são as duas ferramentas que a gente tem para obter o nosso objetivo de melhoramento, né? E que o cruzamento sem uma base concreta em populações selecionadas, ele não será tão bem sucedido quanto se houver essa sincronia, né? Combinação entre raças, né, méritos diferentes, né, como resistência, rusticidade, porte, né, tamanho e outras qualidades, né, outras características. Um mecanismo chamado absorção de raças, ou seja, a inclusão de novos genótipos através de somente uma via, né, ou seja, ao invés da troca total da população, né, extinguir uma população e importar outra população, isso pode ser feito paulatinamente através, por exemplo, de uso de poucos reprodutores ou de importação de sêmen. Então, essa é a chamada absorção
que é a mudança do genótipo da população a um baixo custo, né, a um custo consideravelmente menor. Criação de novas raças, né, muitas raças foram desenvolvidas no passado, né, e ainda vem sendo desenvolvida novas raças e linhagens para novos objetivos de melhoramento. Introduzir genes também é o que a gente chama de processo de introgressão, né, de genes, que seria a parte de você cruzar seletivamente os animais que tenham determinado gene para que esse gene passe para a população de interesse, e explorar a heterose, né, que seria simplesmente a parte de superioridade, né, de características que já são ressaltadas em ambas as populações e que serão bem superiores no caso de haver o cruzamento. Então, o que a gente tanto falou aqui de heterose, ela também é chamada de vigor híbrido, ou seja, a superioridade da progenie em relação à média dos pais, né? Então, a gente tem uma definição clássica de Falconer, né, que o poder adaptativo, né, ou em outras palavras, né, um termo em inglês, o fitness, que é perdido quando a gente pratica a consanguinidade, a gente tem a endogamia, tende a ser restaurado com o cruzamento. Então, é como se endogamia, consanguinidade, fossem a face oposta do vigor híbrido, da heterose. Então, quando você aumenta a homozigosidade, o número de locos gênicos homozigotos, você vai encaminhar para depressão endogâmica, diminuição do desempenho por endogamia. Do outro lado, se você aumenta o número de heterozigotos, a heterozigosidade dos locos gênicos de animais dentro de uma população, você está encaminhando para o vigor híbrido. Então, vigor híbrido é quando você tem um aumento nos heterozigotos. E depressão endogâmica é o oposto. É quando você aumenta, né, diminui os heterozigotos e aumenta os homozigotos. Então, a proporção de homozigotos e heterozigotos na população é que vai definir se a população está encaminhando para uma depressão endogâmica ou para um vigor híbrido, certo? Para a heterose. E a gente tem que existem alguns casos especiais da heterose, né? Quando se calcula a superioridade em relação ao progenitor superior. Ou seja, né, a gente tem aí uma ilustração, imaginando aqui que essa linha vermelha aqui seja a altura do indivíduo considerado o pai, né? E a linha amarela seria o indivíduo considerado mãe, né? A gente vai ter que a heterose vai ser a média entre... a heterose vai ser a superioridade em relação à média dos pais. E se a gente tem que o maior dos pais é essa mãe aqui, por exemplo, então a heterobeutiose ela é a superioridade em relação ao melhor dos parentais, certo? E a gente usa esse conceito de forma mais prática dentro das atividades de melhoramento se a gente considerar, por exemplo, a raça prevalente. Então, se a gente pensa em fazer o cruzamento, por exemplo, no Brasil, de animais taurinos com animais zebuínos, então vamos falar, temos uma população de Nelore e queremos inseminar os animais com o sêmen de animais da raça Angus, que são europeus, né? O objetivo desse cruzamento é obter superioridade não em relação à média dos dois, mas sim a superioridade em relação à raça prevalente, a superioridade em relação ao Nelore. Por quê? Porque
maioria das sistemas de criação do Brasil e localidades do Brasil, a gente não vai ter condições de criar o animal europeu Angus de raça pura. Então, a gente não quer que o nosso animal seja superior ao Angus. A gente quer que esse animal, e nem em relação à média do Angus e do Nelore, a gente quer que esse animal seja superior ao Nelore, nesse caso específico. E a gente tem também uma relação prática, né, e que na maioria das vezes é verdadeira, entre heterose e herdabilidade. Então, de maneira geral, a heterose tem maiores resultados em características de baixa herdabilidade, como as características de fitness. E quais são essas características de fitness? Reprodução, né? Então, por exemplo, a herdabilidade para o tamanho de leitegada em suínos é aproximadamente de 10%. E os ganhos obtidos, né, a resposta de melhoramento obtida da heterose costuma ser superior ao ganho genético por seleção dessa característica. Então a gente vai ver que todas as porcas, né, nos sistemas de produção industrial para a produção de suínos, elas são as chamadas híbridas, né, são as porcas cruzadas, porque a característica se beneficia mais do cruzamento do que da seleção direta. E o outro seria a sobrevivência, né? A questão de baixa mortalidade. Então, animais que são mais heterozigotos, eles tendem a ter menos problemas com alelos letais, certo? Então, essa característica de sobrevivência que tem uma alta efeito do ambiente, né, tem uma baixa herdabilidade, a herdabilidade normalmente para a sobrevivência está bem abaixo desses 10% da reprodução, eles tendem a ter essas características um maior benefício vindo do cruzamento. Então, existem 3 tipos de heterose num sistema de cruzamento. O primeiro seria a heterose individual, que é o aumento do vigor em um animal, individualmente, que não é atribuível aos efeitos maternos, nem paternos, nem ligados ao sexo. Ou seja, quando o pai é de raça pura, a mãe é de raça pura e o indivíduo ele é heterozigoto, né? Ele vai apresentar cruzado. Então, é a heterose atribuível somente ao próprio animal cruzado. O segundo tipo é a heterose materna, que seria o benefício no animal da mãe dele ser cruzada. Então, de onde vem esse benefício? Vem através do efeito materno. Maior capacidade reprodutiva da fêmea, maior capacidade, né, nos mamíferos de produção de leite, nas aves, maior capacidade de transmissão de imunidade e de qualidade nutricional via ovo, né, que vai dar um crescimento inicial maior para o indivíduo, entre outros. E a heterose paterna é atribuível à utilização de machos cruzados. Então, isso, no sistema de produção, daria maior efeito no número de indivíduos nascidos e melhoraria a população como um todo.